A Lista de Schindler. Não sei se você já ouviu falar, mas é um filme de 1993, muito premiado, ganhou Oscars e outras coisas mais, e vários prêmios, dirigido por Steven Spielberg, que conta a história do alemão Oskar Schindler. Ele viu na mão de obra barata dos judeus, ali na Alemanha nazista, e na Europa nazi fascista, enfim, uma solução barata realmente viável para lucrar com os seus negócios durante a guerra. A fábrica de esmaltes, uma fábrica de armamentos também. E com sua forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações e abrir essa fábrica. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida humana da história, pois este alemão abdicou de toda a sua fortuna para salvar a vida de mais de 1000 judeus em plena luta contra o extermínio alemão nazista. Oskar Schindler, então, nasceu em 28 de abril de 1908 e morreu em 9 de outubro de 1974, sendo esse industrial alemão, espião e membro do partido nazista, salvou a vida de 1.200 judeus dos campos de concentração e também da morte. Ele basicamente empregava esses judeus nas suas fábricas de esmalte e munições, enfim, localizadas nas atuais Polônia e República Tcheca. E foi um tema principal desse filme, a vida de Oskar Schindler. O que é que isso tem a ver com evangelismo e discipulado? Tem tudo a ver. Nós recebemos da parte de Deus a mensagem da salvação do homem. E eu quero fazer uma reflexão aqui com você. O que é que leva um homem como Oskar Schindler a abdicar do seu dinheiro, dos seus recursos para comprar a mão de obra escrava daqueles judeus e ao mesmo tempo se expor a um risco de ser considerado como um dos maiores traidores do século para o partido nazista? E se ele fosse pego naquele período, provavelmente ele seria torturado e morto de forma indigente. O que leva um ser humano a amar tanto um outro grupo de seres humanos? Enquanto o partido que ele fazia parte realmente reforçava a ideia de que existia uma raça ariana, uma raça superior, e que os judeus não eram nada, que eram como animais. E essas mentiras reverberavam por todas as mídias de comunicação do país alemão, a ponto de que até crianças blasfemavam contra a integridade e a humanidade desses judeus, que eram uma raça inferior. O que leva um homem a abdicar de tudo isso, sair desse centro, desse epicentro das mentiras que governavam ali a Alemanha nazista e a se arriscar tanto? Eu ouso pensar que foi um agir de Deus na vida de Oskar Schindler. Mas ao mesmo tempo, eu penso, ele chegou a compreender o terror abrasador dos campos de concentração. Ele deve ter visto o sofrimento num grau tão alto que ele pensou, velho, o que eu puder fazer para libertar essas pessoas, eu vou fazer, mesmo que isso signifique a minha própria condenação e morte. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, a epístola do apóstolo Pedro às igrejas na Ásia, diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas estas que até os anjos ansiavam observar. E aqui tem duas interpretações claras, né? Os anjos, eles ansiavam por observar aquilo que foi pregado, ou eles anelavam por pregar essa mensagem. E esse texto é difundido demais nessa segunda versão, nessa segunda hipótese, que é justamente o de os anjos desejarem carregar essa mensagem, a mensagem da cruz de Cristo. Porque eles conhecem o terror apavorante do inferno e da condenação, daqueles que são enviados para morrer em condenação eterna à parte de Cristo. Oskar Schindler teve uma compreensão clara do sofrimento que aqueles judeus tinham e decidiu salvar, a ponto de no final do filme isso é retratado, eu não sei se foi assim na história real, de quando acaba a guerra, né, Hitler cai, se mata, ao que tudo indica,
e ele se questionar, olhando para suas vestes, olhando para sua casa, olhando para suas posses, e ele dizer, caramba, por que eu não vendi? Por que eu não vendi esse anel? Por que eu não vendi essa camisa, essa roupa para comprar mais judeus? Ele se questionava a esse ponto. E eu fico pensando, os anjos anelavam o envio, a mensagem desse evangelho, ou minimamente eles anelavam observar a completude e magnitude desse evangelho. E eu e você que somos os embaixadores de Cristo, muitas vezes não estamos ministrando esse evangelho. Nós não estamos pregando com a nossa vida, com as nossas ações, com a nossa postura, com o nosso comportamento, ou então estamos preocupados demais com as aparências do nosso comportamento e não vivemos na essência, a ponto de transbordar na terra essas palavras. As palavras que trazem vida. Não foi isso que Cristo fez por mim e por você? Ele não morreu na cruz por mim e por você? Muito mais do que Oscar Schindler. É óbvio que é um ato nobre, um ato que todo cristão corajoso deveria fazer. Não sei se você sabe, mas poucos pastores protestantes se contrapuseram na época da Alemanha nazista ao nazismo. Por quê? Porque eles eram imunes ao nazismo. O nazismo tinha uma perseguição contra os judeus e não contra os cristãos protestantes. E muitos pastores se silenciaram. Alguns poucos, como Bonhoeffer, por exemplo, ele é autor de alguns livros e um teólogo alemão, ele traz essa perspectiva e ele foi morto antes da guerra. Ele passou um tempo nos Estados Unidos, foi exilado um pouco em Londres e ele decidiu voltar para a Alemanha para pregar o evangelho, para se contrapor ao partido nazista, para arriscar sua própria vida. E foi isso que aconteceu. Os nazistas estavam percebendo que estavam perdendo a guerra e decidiram matar todos os seus opositores, seus inimigos que estavam no território. E Bonhoeffer foi um desses. Quando ele sai daquela cela, ele estava preso com outra pessoa, ele diz para aquela pessoa, chegou o fim, mas para mim é o começo. Para aqueles que descansam nos caminhos do Senhor, é o começo. Apenas o começo. A morte é uma promoção. Nunca mais esqueço disso. Eu fui para Pensacola, junto com o Skywalker, que está aqui filmando, com minha esposa e com a esposa de Skywalker, que é Rebeca, coordenadora de projetos cristãos da Ecoprime, a escola internacional e cristã aqui, da minha esposa, que fica na região metropolitana do Recife. E nós fomos lá para uma missão, né, para observarmos esse material que é produzido pela maior editora de livros didáticos do mundo de livros cristãos, que é a Beca, lá na Pensacola. E a gente foi para a igreja na Pensacola, que fica dentro da sede da Universidade da Pensacola, universidade, inclusive, foi fundada, né, pelos criadores da Beca, né, desse projeto de editora cristã. E uma igreja gigantesca, linda, belíssima. Sim ou não, Skywalker? Fala aí. Sim. Uma igreja linda, e eu lembro que o pastor foi anunciar no final do culto, uma pregação belíssima, e ele foi anunciar no final do culto que um dos seus irmãos, né, um dos seus membros daquela igreja, uma das suas ovelhas, tinha partido para a glória. E ele falou muito claramente, ele falou que aquele não era um momento de tristeza para eles. Era um momento de saudosismo, sim, de nostalgia, de sentir falta da presença, mas era uma promoção. E era assim que ele gostaria que toda a igreja visse a morte daquele irmão. Uma promoção para os céus. Eu nunca mais vou esquecer disso. Tu vai esquecer isso, Cauca? Jamais. E é impressionante como para nós que carregamos a mensagem da cruz de Cristo e cremos nas promessas, podemos ter a confiança de que a morte é só o começo de toda a eternidade. Como nós podemos guardar essa mensagem para nós mesmos? Como nós podemos ser tão arrogantes, egoístas, a ponto de sermos impostores ao invés de embaixadores? E eu quero desmistificar uma coisa aqui. Deus nos escolheu para isso. Eu quero ler Jeremias, capítulo 1, dos versos 4 a 9. Ele diz assim, a palavra do nosso Deus, lá em Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, isso é Jeremias escrevendo, né? Antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi, Jeremias. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda não sou adulto, sou uma criança. O Senhor, porém, me disse, não digas que você é uma criança. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, Jeremias, deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. É óbvio, não é que Deus está chamando a gente para ser profeta das nações de forma literal. Mas essa mesma
essa mesma palavra que ele dirigiu a Jeremias, de uma certa forma, ele estende a todos os cristãos. Não em toda a sua complexidade aqui. Mas minimamente essa de eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ou vão, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a viverem, a praticarem todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até a minha volta, quando eu virei para julgar vivos e mortos. Então ele estará conosco. Olha o que ele diz para Jeremias. Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Eu estarei com você para proteger você. Não tenha medo. Seja forte, Jeremias. Salmo 31, versículo 24 diz: sejam fortes e corajosos, todos que esperam no Senhor. Quando eu e você, nós nos dispomos diante de Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me faz pregar o Evangelho, abra a minha boca para falar as verdades do teu reino, aquilo que eu tenho aprendido. Quando nós nos dispomos de forma humilde, submissa, subserviente diante da vontade do nosso Deus, Ele faz isso, Ele nos encoraja a sermos fortes e corajosos, porque nós esperamos nele. O Evangelho e a pregação do Evangelho não depende de mim. A pregação do Evangelho, ela é muito superior à minha própria vida. O embaixador ele não tem por superior a sua própria vida em relação à missão que foi dada. Então nós, como embaixadores, fomos enviados para esse mundo, para enquanto peregrinarmos aqui nesse mundo, e é certo que vamos partir para estar com Ele, seja na morte hoje, ou seja na vinda de Cristo Jesus, Ele nos enviou para que quando viéssemos ao mundo e enquanto estivéssemos peregrinando nesse mundo, pudéssemos pregar o Evangelho. Não foi isso que Ele fez? Não foi isso que Ele fez com Estevão? Foi necessário que Estevão morresse para que a igreja de Jerusalém, os mais de 5.000 convertidos, pudessem se dispersar pelas demais regiões, porque Deus deu uma ordem expressa. Ide por todas as nações, preguem o Evangelho. Entenda, as pessoas que estão do seu lado, no seu trabalho, não serão alcançados pelo Evangelho por outra pessoa. Sabe por quê? Porque Deus colocou você na vida deles. Nós poderíamos falar da faculdade, do clube, da natação, da academia, poderíamos falar da própria igreja. Deus colocou você na vida deles. Pregar o Evangelho não é um dom especial, e eu quero desmistificar esse mito aqui. Muitas pessoas acreditam, Gabriel, mas eu não tenho esse dom, Deus não me chamou para isso. Deus chama todos os cristãos, todos aqueles que creem em Cristo, para falarem do reino, do Evangelho, da salvação. Você lembra do cego que Jesus curou? E ele, quando saiu, ele era um mendigo na porta do templo, e ele saiu cantando e louvando a Deus, e os fariseus, os principais sacerdotes, chamaram ele para indagar como ele havia sido curado. E ele tinha sido curado no sábado. E os fariseus queriam cegar a si mesmos para não acreditar que foi Jesus que os salvou, que foi Jesus que o curou. Chamaram os pais desse cego para dizer assim, ele era cego mesmo? Sim, até onde a gente sabe desde a nascença. E como é que ele ficou curado? Pergunte a ele já é de maior para responder. Chamaram o cego de novo, ele fez assim, olha, foi o impostor Jesus Nazaré que curou você? Ele diz assim, se ele impostor, eu não sei. Eu sei que eu era cego de nascença e agora eu vejo. Será que ele é impostor? E ele saiu anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. A doutrina e a pregação do cego, por mais simples que fosse, valia muito mais em peso de ouro do que a pregação dos fariseus, que eram vazios. Percebe? Você não precisa ser um doutor da lei. Embora eu precise encorajar você a buscar o conhecimento desse Deus todos os dias. Mergulhe na sua palavra todos os dias. Cresça no conhecimento desse Deus todos os dias, na perspectiva de crescer em orientar outras pessoas. Deus nos deu essa capacidade de aprender para que nós pudéssemos, através desse aprendizado, através desse nível de educação, pudéssemos contemplar a Ele. Toda a educação é para a glória dEle. Quando eu e você nós aprendemos algo, tem que ser para a glória dEle. E quando nós crescemos no conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, na palavra dEle, nós podemos então compartilhar essa verdade com muito mais propriedade e amor. Mas não espere ser um doutor da lei para começar a expor o Evangelho. Você precisa começar a fazer isso hoje. Olha só o que diz o livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra
que eu estou para dar aos israelitas, a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Como prometi a Moisés também, todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Ele está dizendo isso para Josué. Seja forte, Josué, e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a palavra da lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dessa palavra, de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Olha a chave aqui que abre todos os mistérios do presente, passado e do futuro. Escuta essa. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nessas palavras de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, Josué, e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu e você, nós somos chamados por Deus para sermos fortes e corajosos. É óbvio, em toda a sua complexidade aqui, Deus não está falando para mim e para você o que ele falou explicitamente a Josué. Todo lugar que o nosso pé pisar, ele vai nos dar, ou que a gente vai invadir ali a terra de Canaã. Não, não, não. Mas entenda o que é aplicável aos nossos dias. Seja forte, ele estará conosco. O mesmo Deus de Moisés, que fortaleceu Moisés para tirar o povo do Egito da escravidão, que simbolizava exatamente aquilo que Cristo faria por nós na cruz do Calvário, nos libertando do império das trevas. Aquele mesmo Deus que fortaleceu Moisés para essa missão, fortaleceria também Josué e fortaleceu também todos os outros profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos os outros. Até o próprio Cristo Jesus, fortalecido por esse Deus, por essas palavras, para que pudesse cumprir cabalmente a sua missão por nós. Para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna. Nós precisamos agir definitivamente como se a salvação dependesse de nós, embora saibamos que esse peso não está nos nossos ombros. Não é um fardo. A salvação vem do Espírito Santo, que escolhe os seus, que entra no coração daqueles que ele escolheu. Se eu e você cremos em Cristo, foi uma obra dele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e não poderíamos ouvir a voz do Criador. Aqueles que têm vida, aqueles que recebem o sopro do Espírito Santo, podem receber e alargar os seus corações para receberem a palavra de Jesus e para crerem no Evangelho. Sempre vão existir dois grupos quando você expõe o Evangelho. Sempre. Você vai observar isso nos tempos de Jesus, você vai observar isso nos tempos dos profetas, você vai observar isso em todos os lugares. Quando você prega e expõe o Evangelho, vão existir aqueles que creem no Evangelho e vão seguir você nessa jornada em discipulado, e vão ter aqueles que blasfemam contra você, que dizem que você é um impostor, que você na verdade está mentindo, que você está ludibriando. Sempre existem esses dois grupos. O que é que você precisamos fazer? Pregar o Evangelho, como se dependesse de nós a salvação desses nossos irmãos. Tiago 5, 19 e 20 diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Dá a impressão que somos nós que convertemos alguém, né? Quando tem um irmão se desviando e você vai lá e ajuda esse irmão a enxergar o caminho de morte, caminho de condenação, caminho de inferno, e chama-o a se converter novamente aos caminhos do Senhor, os caminhos aplanados, o caminho estreito, você está, na verdade, fazendo com que haja perdão para muitíssimos pecados. Então esse exercício, é claro que o mérito não é nosso quando pregamos o Evangelho, quando ajudamos um irmão a caminhar na fé. Não é nosso. A glória é de Deus. Só que eu e você, nós somos chamados a essa responsabilidade. E para finalizar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. Em outra versão, a ARA, Almeida Revista Atualizada, vai dizer: vocês são raça eleita. Nesses tempos de George Floyd e de bastante luta contra o racismo, nós precisamos entender que a raça que Jesus está determinando aqui, através
né, da inspiração do Espírito Santo conduzindo Pedro a escrever essas palavras, essa raça é uma só. E essa raça única é a junção de todas as raças, porque diante de Deus não há acepção de pessoas. Não é branco, não é preto, não há grego, não é judeu, não há mulher ou homem no que tange aos privilégios ou algo do tipo, não. Todo ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador. E para Deus, essa raça eleita, essa geração eleita, foi escolhida por Ele, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para um fim proveitoso. Que fim é esse? Olha o que Pedro diz. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você crê em Cristo Jesus? Deus te chama, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele te chama para isso, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós tivéssemos a compreensão diante dos nossos olhos tão clara quanto Oscar Schindler teve da dor e da condenação física imposta aos judeus nos campos de concentração e em outros lugares, nós teríamos um ardor mais claro e mais latente por pregar o Evangelho. Porque a condenação para aqueles que não creem em Cristo está presente e bate a porta. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Quando você chegar no final da sua vida, será que você vai se questionar? O que foi que eu fiz, Senhor? O que foi que eu fiz com o tempo que o Senhor me deu? O que foi que eu fiz não estudando a Tua Palavra, não crescendo no conhecimento do Senhor, não ardendo por essas coisas, não transbordando na terra, não plantando e semeando a Palavra do Senhor para a salvação daqueles que não creram em Ti? Aqueles que o Senhor me deu, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, os meus avós, os meus netos, os meus colegas de trabalho, os meus colegas de academia, da pelada, do futebolzinho, os meus colegas da faculdade, da pós-graduação, da escola. O que foi que eu fiz, Senhor? Eu não quero que você pergunte isso. Não viva uma vida de arrependimentos nesse aspecto. Abra sua boca com coragem. Seja forte e corajoso. O Deus que fortaleceu Josué, fortaleceu Moisés, que fortaleceu Jesus Cristo para a missão que Ele os tinha designado, assim como Jeremias, também te fortalece. Não é questão de ter um dom para pregar o Evangelho. Você precisa ter ousadia, intrepidez para abrir a boca e anunciar as verdades do reino a toda criatura. Toda criatura. Como você pode conspirar para isso? É o que nós vamos ver no próximo episódio. A gente se vê lá. Vou fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse episódio aqui, Pai, do curso de Evangelismo Discipulado. Eu te peço para que eles possam, Senhor Deus, arder, Senhor Deus, com a presente expectativa da Tua salvação e ao mesmo tempo, Senhor Deus, chorar em angústia, Senhor Deus, pelas almas que se perdem diante deles, nas Suas mãos. Que nós possamos nos esforçar como se dependesse de nós, a salvação dos nossos próximos. Que nós possamos amá-los, Pai. Jejuar por eles, Pai, em oração a Ti, pedindo misericórdia para a salvação da vida deles. E possamos abrir a nossa boca com ousadia e intrepidez, sendo fortes e corajosos, ciente que o Senhor está conosco e nos chama a essa missão tão maravilhosa. Nos ajuda a sermos embaixadores e a sermos fiéis no cumprimento dessa vontade. Em nome de Jesus, põe as Tuas palavras em nossas bocas. Nós te oramos assim, confiados nos Teus méritos, na Tua salvação. Amém. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, Gabriel CBO, no Instagram, no Twitter, no Facebook e aqui no canal do YouTube. Se inscreve, ativa as notificações, clique em gostei no vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas da sua família, com os grupos de WhatsApp que você tem e também acompanha o podcast Conversa de Impacto. Você vai acompanhar, se você quer uma experiência em áudio, você vai acompanhar no Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud ou então no Google Podcast, tá bom? Deus abençoe sua vida, cheiro no coração, compartilha e vai com Deus. Tamo junto. Anuncia o Evangelho.